Ao vivo! Muito bem! Bom dia, Hare Krishna. Deu uma atrasadinha hoje. Recebi uma ligação no horário indevido e uma ligação que eu não podia deixar de atender. Então, peço aí desculpas para vocês. Opa! Vamos chegar lá. Calma aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, pessoal. Hare Krishna. Segunda-feira, dando continuidade ao nosso... Deixa eu acenar aqui para Maria Lúcia, para Débora, para Valquíria. Continuar aqui nossa leitura, nossos comentários e reflexões sobre Bhakti, baseados no livro Narada Bhakti Sutra, que tem sido bem inspirador. Então eu estou só agora esperando o pessoal ir chegando, né? Eu atrasei um pouquinho, como eu estava dizendo, recebi uma ligação e aí foi tudo muito corrido, né? Difícil desligar certas ligações, mesmo explicando, é uma live e tal. O pessoal está me esperando, né? Mas às vezes é uma coisa assim urgente, ok? Então, ok, pessoal. Ontem eu caí na besteira de assistir um pouquinho do Fantástico para ver o que está acontecendo, né? E realmente parece que a coisa está muito séria, não dá para assim vacilar, né? Tem que continuar muito firme, todo mundo se cuidando, porque até assim a gente tem um parente, uma pessoa próxima contrair o vírus, a gente parece que não leva muito a sério, mas como o Prabhupada fala, tem 3 tipos de inteligência. De primeira classe aprende observando, aprende ouvindo. A de segunda classe tem que sofrer para aprender, né? E a de terceira classe nem sofrendo aprende. Então vamos tentar ser uma pessoa com inteligência de primeira classe, vendo o que está acontecendo, observando e vendo que a gente realmente tem que levar muito a sério esse isolamento social e a gente tem que realmente se cuidar muito, né? Ok? O pessoal está perguntando aqui se não vai mais ter o Kirtana. Então, a minha ideia é que a gente vai fazer Kirtana à noite. E de manhã, porque de manhã sempre a garganta está pior. Pelo menos a minha experiência é que a minha garganta é assim, né? E hoje tem outra live às 5, depois tem outra live às 6. Então, eu acho que eu preciso, assim, ir devagar. Então, é isso. A gente vai... A ideia é fazer à noite, Kirtan, e de manhã eu fazer aqui mesmo no meu quarto, ok? Vamos ver quem mais está aqui. Camila, deixa eu acenar para ela. Madhu Mangala, deixa eu acenar para ele. Estamos aqui. Benex Engenharia. Renata Teixeira, Jaya Revati. Tudo bem, Revati? Bom dia. A Jéssica, aqui é a Vishaka, que eu já mandei hoje para ela as imagens aí dos versos. Pinheiro Liu, Reverências Maharaj, feliz segunda-feira para você também. Carol Santiago, Dani Azevedo e por aí vai. Um monte de gente legal. E aqui no Facebook também não é diferente. Uma turma bem legal que tem nos acompanhado. A Bai Prasada, João Nilson, Kripalo, que deve estar lá em BH. Tudo bem, Kripalo? Wolfgang, Alemanha. Madhava Priya, deve ser lá de Recife. Kapila Deva, tudo bem, Kapila? Yadurani Divyang. Acharya Seva, César Mahatma Yeremiloli, que é o Jagya Chaitanya. Bom saber que você está sempre aí. Chaitanya Mangala Bhakta Ciro, minhas reverências, e a da Thaís. Legal, mais algumas reverências aí para a coleção. Então vamos lá. Swami Hatsinax.
será que é aquele Swami que eu conheci em São Paulo? Veridiana, que eu acho que é a Vraja Gopi, Madhava Priya, Dharma Pala, ok. E por aí vai uma turma legal. Deixa eu acenar aqui, quem está acenando para mim. Mahatma Vidura, Fernando, Nila Madhava, lá de Barbacena. E por aí vai. Então vamos à leitura. Ainda estamos no segundo sutra. A gente está demorando nesses primeiros sutras. Eu acho que quando a gente inicia um livro novo é natural que no início a gente acaba indo de forma mais lenta, né? Eu me lembro quando eu fazia os 15 minutos de Bhakti também, quando começava um capítulo, mesmo como comecei a Bhagavad Gita ou outros livros, como o Padeshamrita, no início tinha toda uma explicação, mas depois a gente anda um pouco mais rápido. Então estamos no Sutra 2, que diz o seguinte: Sattvasmin Parama Prema Rupa, o serviço devocional manifesta-se como o mais elevado e puro amor a Deus. Eu li metade, mais ou menos, da explicação dada por Srila Prabhupada. Então vamos invocar a misericórdia aqui de Srila Prabhupada, lendo os seus significados. Então vamos lá. No Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 4, 15, 16, Srila Rupa Goswami, uma grande autoridade na linha devocional, descreve os diferentes estágios até o ponto do amor a Deus. Então aqui é um verso muito famoso e muito importante. Todos vocês que querem realmente estudar a filosofia védica, né? Estudar esse tema, Bhakti Yoga, é um verso a ser realmente estudado, memorizado, e nos debruçarmos nele, para vocês terem uma boa base e procurá-lo. Vocês podem procurar no significado do verso 10 do capítulo 4 da Bhagavad Gita. Prabhupada cita esse verso e explica. O verso é o seguinte: Adou Shraddha Tata Sadhu Sango Atabhajana Kriya Tato Anartha Nivriti Sha Tato Nishtas Ruchis Tataha Ata Shaktis Tato Bhava Tata Prema Bhyudanchati Sadhakanam Ayam Premna Pradur Bhave Bhave Kramaha. Bhave Kramaha. Passo a passo. Então são 9 estágios, como o Prabhupada disse aqui. Shraddha, que é o estágio inicial, que é você ter esse interesse, né? Demonstrar esse interesse e querer ter vida espiritual. Sadhu Sangha, nos associarmos com sadhus, os devotos. Bhajana Kriya, executarmos práticas devocionais. Anartha Nivriti, nos purificarmos, eliminarmos assim nossos maus hábitos, superarmos nossos maus hábitos. Nishta, nos situarmos numa condição de estabilidade espiritual, que é o modo da bondade. Ruchis, aí experimentamos o sabor espiritual, começamos a provar o gosto verdadeiro espiritual, que é extremamente superior. Depois a Shakti, que é nós nos apegamos à consciência de Krishna. O 8º estágio é Bhava, que é esse amor preliminar a Deus. E finalmente Prema, que é o amor puro por Krishna, que é o tema desse livro. Vamos ver aqui o que Prabhupada explica. A primeira condição é que a pessoa deve ter fé suficiente de que o único processo para obter amor a Deus é Bhakti, o serviço devocional ao Senhor. Ao longo da Bhagavad Gita, o Senhor Cristo ensina que o sujeito deve abandonar todos os outros processos de autorrealização e render-se completamente a Ele. Isso é fé. Quem tem fé completa em Krishna, Shraddha, e se rende a Ele, está apto a ser elevado ao nível de Prema, que o Senhor Chaitanya ensinou como sendo o estágio de perfeição mais elevado da vida humana. Então, Prabhupada aqui cita o Senhor Chaitanya, né? E é um fato. Se nós analisarmos todos os ensinamentos do Senhor Chaitanya, grandes mestres
analisaram, entenderam que toda a filosofia, os ensinamentos que ele apresentou se divide em 5 pontos, que são muito importantes, né? Basicamente, o resumo dos ensinamentos de Chaitanya são 5 pontos. Primeiro, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Nanda Yashoda Dulal, ou seja, o querido filho de Nanda Maharaj e mãe Yashoda, Krishna, ele é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. E Vrindavana, a morada de Krishna, onde ele reside, tanto no mundo espiritual quanto aqui no mundo material, quando ele veio há 5.000 anos e manifestou essa facsímile de Vrindavana aqui na Terra. Vrindavana é tão adorável quanto o próprio Krishna. Não é diferente dele, porque a ideia é que tudo que tem relação com Krishna, o nome de Krishna, a forma de Krishna, a morada de Krishna, as palavras de Krishna, na Bhagavad Gita são idênticas a ele, absolutamente idênticas. Então, esse é o segundo ponto. Vrindavana e tudo que tem relação com Krishna não é diferente dele. Depois, Chaitanya recomendou que nós seguíssemos os passos das gopis, as vaqueirinhas de Vrindavana, que abandonaram tudo, inclusive seu prestígio, para agradar a Krishna e foram, assim, ouvindo a flauta, o chamado de Krishna, abandonaram inclusive seus esposos, seus filhos e foram ter com Krishna na floresta, participar da dança da raça. E, obviamente, a ideia é essa entrega, né? Que a gente tem que, assim, renunciar a qualquer coisa para a satisfação de Krishna. O exemplo máximo disso é as gopis. E depois, Chaitanya também explica que a literatura mais importante da nossa linha de Bhakti Yoga para os Vaishnavas é o Srimad Bhagavatam. Temos que ler o Srimad Bhagavatam. São 12 cantos, já estão traduzidos. Agora mesmo saiu novamente uma edição do primeiro canto. Então o devoto assim, vive essa leitura, esse estudo diário do Srimad Bhagavatam. Ele coloca o Srimad Bhagavatam como Amala Purana, que é o Purana, porque a ideia é que os Puranas, Bhagavatam é um dos Puranas, Bhagavad Purana, os Puranas descrevem as histórias antigas, né? E Srimad Bhagavatam, além de descrever a ciência espiritual do yoga e revelar a ciência da consciência de Krishna como ela é, também descreve várias histórias antigas de outras eras que nos ajudam a entender essa ciência. Então, a Mala Purana significa isso, que é o Purana no modo da bondade pura, transcendental, a Mala, completamente sem nenhuma contaminação, também é chamado de Granta Raja. Raja é o rei e Granta é livro. Então, ele é o rei dos livros, Srimad Bhagavatam. E, finalmente, esse ponto aqui que Prabhupada cita, como aqui Prabhupada diz, é que Prema, o Sr. Chaitanya ensinou que Prema é o estágio mais elevado da vida humana. Então, é isso que Chaitanya disse como quinto elemento. Prema Bhakti é a meta última. Prema Pumartha Mahan. Tem 4 artas, 4 propósitos conhecidos, apresentados pelos Vedas: Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma, você cumprir seus deveres, fazer parte do Varnashram Dharma, se colocar social e espiritualmente, se posicionar e cumprir com seu papel na sociedade, ser uma pessoa ética, religiosa, cumpridora dos deveres, porque fazendo isso você vai chegar no outro estágio, que é Artha, você vai prosperar. Como Krishna diz na Bhagavad Gita, quem pratica Jagya, sacrifício, regula a sua vida, transforma o seu karma em karma yoga, suas ações em ações espirituais, em oferendas a Deus, ele prospera. Krishna dá toda a prosperidade, que é o segundo estágio, que é o segundo propósito da vida humana. E depois, se a pessoa prospera, o que acontece? Kama, ela satisfaz seus desejos, que é o terceiro propósito. E finalmente, moksha, o quarto propósito, ela se liberta desse mundo, ela consegue fugir, diríamos assim, escapar de samsara, que é o ciclo de nascimento, velhice, doença e morte, né? Então são 4, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Mas Chaitanya apresentou o quinto, dizendo Prema Pum Artha Mahan, que a grande meta, além dessas 4, além inclusive da liberação, é Prema, é desenvolver o amor puro por Krishna, porque a liberação, como temos falado nos outros dias, pode ser impessoal. A pessoa pode se libertar
e se fundir na energia espiritual e se tornar uno com Krishna, não necessariamente ela desenvolveu o prema, que é a sua condição original, constitucional e eterna. Então, Prabhupada está dizendo aqui que, assim como o Sr. Chaitanya ensinou, o prema é o estágio mais elevado. Só para recapitular, quem está anotando aí, 5 pontos. Krishna é a suprema personalidade de Deus, o Krishna que veio à Terra há 5 anos, filho de Nanda Maharaj e Mãe Yashoda. Vrindavana e tudo que tem relação com Krishna, o santo nome, as suas palavras da Gita, as deidades, a prasada, são tão adoráveis quanto o próprio Krishna. Terceiro, o Srimad Bhagavatam é a literatura imaculada, nossa literatura mais importante. Quarto, as gopis são o melhor exemplo de rendição, devemos conhecer assim, o humor delas e seguir na medida do possível. E finalmente, quinto, Prema Bhakti, o amor puro por Krishna, é o grande propósito, a grande finalidade da existência humana. Continuando, algumas pessoas são adeptas da religião materialmente motivada, enquanto outros são adeptos ao desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos ou da ideia da salvação da existência material, que é o que eu disse, né? Dharma, nesse caso, Kaitava Dharma, que é descrito no Bhagavata, religião ainda com interesse material, e como eu disse, qual é o interesse? A prosperidade e o desenvolvimento econômico. Então aqui é isso. Algumas pessoas são adeptas à religião materialmente motivada, Dharma, outras são adeptas ao desenvolvimento econômico, Artha, outras adeptas à gratificação dos sentidos, Kama, ou da ideia da salvação da existência material, que é Moksha. Prema, o amor por Deus, entretanto, está acima de tudo isso. O estágio mais elevado de amor fica acima da religiosidade mundana, acima do desenvolvimento econômico, acima da gratificação sensorial e acima até mesmo da libertação ou salvação. Chaitanya Mahaprabhu ensinou isso através do quarto poema do seu famoso Sikshastra, quando ele diz: Nadhana, eu não quero riqueza, Nadhana, eu não quero seguidores, Nasundarim, eu não quero gratificar os sentidos, Kavitamva, eu não quero erudição mundana, e mesmo ele diz: Jamani, Jamani, Shari, eu posso nascer uma e outra vez, Jama é nascimento, Jamani, Jamani, Shari, eu posso nascer uma e outra vez, ou seja, eu também nem quero a liberação, contanto que Bhagavad Bhakti, eu preciso servi-lo. O único desejo que eu tenho é servi-lo, é a devoção pura a seus pés de lótus. É o que a gente tem, esse é o desejo que nós temos que nutrir, né? Destarte, o amor a Deus começa com a firme fé de que a pessoa que se ocupa em completo serviço devocional alcançou a perfeição de todos esses processos. Então, Prabhupada está defendendo aqui a palavra Shraddha, essa fé, né? Que devemos partir do ponto dessa fé. E Chaitanya Mahaprabhu também explica, ele tem um verso muito bom que ele define essa fé, que ele diz Shraddha Shabde. Quando dizemos Shraddha, queremos indicar Vishwasha Kahe, uma convicção inabalável, uma confiança inabalável que Krishna Bhakti Kari, que unicamente por eu praticar serviço devocional, Sarva Karma Kritahai, tudo que eu precisaria ter feito, todos os deveres que eu precisaria ter cumprido, estão feitos, estão cumpridos, só por atingir esse estágio de Bhakti, mas evidentemente Bhakti pura. Porque não é que nós vamos ser irresponsáveis de abandonar tudo e ficar cantando o japa o dia inteiro, não é essa a ideia. A ideia é que realmente quem entra nesse caminho, que chegou nesse ponto, aqui Rupa Goswami está dizendo Adou Shraddha. No início é essa fé, né? Mas evidentemente se ele disse que no início é a fé, é porque é. Mas é o início de Bhakti. Porque antes de Shraddha tem vidas e vidas de acontecimentos que o próprio Krishna diz, Bahunanjamanamante, só depois de milhares e milhares de nascimentos e mortes é que a pessoa chega nesse estágio. E ela começa a entender isso, e aí ela então se rende, e ela então pratica esse Shraddha, que é colocar o coração seriamente na vida espiritual, né?
E tem um verso, inclusive, verso me parece que é 16 ou 17 do segundo capítulo, do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, que Sutta Goswami fala sobre esse Shraddha, 2 versos, na verdade, importantes, né? Dentro do contexto da importância de ouvir, porque assim, a raiz verbal de Shraddha é a mesma de Shravana, que é ouvir. Nós estamos estudando o capítulo 7, e Krishna começa o capítulo 7 falando para Arjuna, Tat Shrinu, Shrinu, mesma coisa, né? Mesma raiz aqui, que a ideia qual é? Simplesmente ouça. Tudo começa quando nós ouvimos. Então, o verso que eu queria mencionar do Bhagavatam diz isso, Susrushou Shraddhanasya Vasudeva Kataru Chamaha Sevaya Vipra Punyatirtha Nishevana. Chamaha Sevaya Vipra Punyatirtha. Quando nós, Seva, praticamos o serviço a um Mahatma, Mahat Sevaya Vipra. Sutta Goswami está dizendo, grandes sábios, né? Está se dirigindo a eles como Vipras, como pessoas inteligentes, eruditas. Então ele diz, quando servimos o Mahatma, que é Punyatirtha, que é livre de toda contaminação material, é puro, quando servimos ele, o resultado de servir ele é nos fixarmos na vida espiritual. E ele diz, Srivatan Swakata Krishna, e o grande serviço que podemos prestar para um Mahatma é Srivatan Swakata, ouvir ele falar de Krishna. Isso é serviço, ouvir. Ouvir Srila Prabhupada, ouvir um devoto puro explicar a consciência de Krishna, esse segredo supremo. Então, a primeira coisa temos que ouvir, colocar o nosso coração na vida espiritual, no sentido de realmente ficarmos atentos. E esse ouvir tem diferentes níveis. Tem pessoas que estão ouvindo assim, com algum interesse, mas tem aqueles que Shushrusho Shradadanya estão com muita avidez, estão com muita sede, com muito apetite de vida espiritual, né? Então, quando nós ouvimos de um devoto puro e alguém que tem essa sede, que está desfrutando desse estágio de ruti, de sabor espiritual, a gente pega uma carona com ele. Assim como quando você se senta na mesa com uma pessoa que está faminta e começa a elogiar a comida, mesmo que você não esteja com muita fome, ela começa a falar de uma preparação, de outra, você acaba também se entusiasmando e comendo bastante. Então, da mesma forma, quando nos associamos com uma grande alma que fala sobre a sua experiência, né? Que compartilha, divide conosco a sua experiência, a sua felicidade, aí você também desenvolve esse apetite espiritual. Então, Prabhupada explica também num significado do verso 3 do capítulo 9, que a fé se desenvolve na associação com os devotos. Ou seja, queremos ter fé, devemos nos associar com quem já tem fé. É simplesmente isso, né? Então, o devoto é aquele que já tem fé, que já entendeu a importância de Bhakti Yoga acima de qualquer outro propósito, qualquer outro arta, qualquer outra finalidade da vida humana, e realmente entendeu isso, e eu me associando com essa pessoa vou entender isso também. Então, por isso que o segundo estágio enfatiza esse ponto, quando ele diz aqui, Adho Shraddha Tata Sadhu Sangha. Então, primeiro você está interessado, você coloca sua mente, seu coração, passa a ouvir sobre a vida espiritual como? Sadhu Sangha, se associando com os sadhus. E a palavra sadhu é interessante, porque significa também aquele que corta. Então, quando nós nos associamos com alguém que tem um nível espiritual superior, que está descondicionado, ele tem a possibilidade de cortar os nossos apegos, né? De nos purificar também, de nos descondicionar, como ontem na leitura que eu fiz da Bhagavad Gita, Prabhupada explica isso. O verso falava de você se livrar de Maya, e Prabhupada dizia, uma pessoa que está com as mãos e com os pés atados, não pode ajudar uma outra que também esteja com as mãos e os pés atados, né? Que o libertador tem que ser um desatado. Então, o sadhu é um desatado. Um sadhu já cortou esses laços, já está mais liberado, dependendo do nível, tem vários níveis de sadhu, mas um sadhu avançado está completamente livre e ele pode nos libertar também. Por isso,
O segundo estágio é esse, né? E agora a Prabhupada vai falar disso. O próximo estágio, no processo de elevação ao amor a Deus, é Sadhu Sangha. Associação com pessoas já no estágio mais elevado de amor a Deus. Alguém que evita semelhante associação e simplesmente se ocupa em especulação mental ou dita meditação não pode ser elevado à plataforma de perfeição. Tem gente assim, né, que não, de alguma forma não se associa com os devotos, não consegue, não gosta, tem algum problema com isso e fica só especulando, tentando entender por conta própria. O que Prabhupada está dizendo é que essa pessoa não vai avançar, né? Vai ser difícil para ela. Porém, quem se associa com devotos puros ou com uma sociedade devocional elevada, avança para o estágio seguinte, a saber, Bhajana Kriya, terceiro estágio então. Primeiro, fé, convicção, compreensão filosófica e colocar assim o nosso coração nesse caminho. Segundo, associação com os devotos. E terceiro, estágio seguinte, a saber, Bhajana Kriya, aceitação dos princípios reguladores da adoração ao Senhor Supremo. Muito interessante, né? Kriya significa atividades e bhajanas devocionais. E Prabhupada traduz como aceitar os princípios reguladores, aceitar os yamas devocionais e os niyamas, aceitar, abandonar atividades pecaminosas e aceitar atividades espirituais, bhajana kriya. Muito interessante. Então, quem se associa com um devoto puro do Senhor, naturalmente aceita essa pessoa como seu mestre espiritual. E quando o devoto neófito aceita um devoto puro como seu mestre espiritual, o dever do mestre espiritual é treinar o neófito nos princípios do serviço devocional regulado. Se chama Vaidhi Bhakti. Falamos sobre esse tema outro dia e várias vezes quando o Prabhupada traduz esse verso, nesse estágio chamado Bhajana Kriya, ele fala da aceitação de um guru, que dá no mesmo. Ninguém consegue praticar atividades devocionais sem a orientação de um devoto puro, né? Então é o que Prabhupada está dizendo. Nesse estágio, o serviço devocional baseia-se em sua capacidade de servir o Senhor. O mestre espiritual perito ocupa seus seguidores em atividades que gradualmente desenvolverão sua consciência de serviço ao Senhor. Então, o propósito do Guru é abanar essa chama, né? Fazer com que o seu discípulo, que o seu interesse por praticar serviço devocional aumente. E, ao mesmo tempo, cortar suas asinhas materiais também, né? Essas duas coisas. Cortar a asinha material e abanar o fogo da devoção. Portanto, o estágio preliminar para se compreender prema, amor a Deus, é aproximar-se de um devoto devidamente puro, aceitá-lo como mestre espiritual e prestar serviço devocional regulado sob sua guia. Deixa eu ver aqui a oração, quase 7:50. Vamos lá. O próximo estágio se chama Anartha Nivriti, no qual todas as apreensões da vida material são aniquiladas. Eu citei um verso, Sushruso Shradadhanasya, não é? Do segundo capítulo do Srimad Bhagavatam, e esse verso continua dizendo que quem desenvolve esse interesse, essa avidez, ouve o devoto puro, Shimvatan Swakata Krishna, ele se purifica e tada. Então, Rajas Tama, quer dizer, o modo da paixão, Raja Guna, e Tama, o modo da ignorância, Loba Udayasya, que se manifesta como cobiça, como luxúria, Cheta Itaira Navidam. O coração dessa pessoa não se afeta mais por isso, que é exatamente esse estágio, esse quarto estágio, Anartha Nivriti, você se livrar da luxúria, se livrar da ira, se livrar da cobiça material. Então vamos lá, onde eu estou. O próximo estágio se chama Anartha Nivriti, no qual todas as apreensões da vida material são aniquiladas. Uma pessoa gradualmente atinge esse estágio por praticar regularmente os princípios primários do serviço devocional sob a guia do mestre espiritual. Então, Prabhupada aqui está usando por praticar
regularmente. Né? Por isso, o Rupa Goswami diz que nós temos que ser pacientes. Não é como fazer macarrão instantâneo, né? A vida espiritual leva um tempo, a gente vai precisar de tempo. A nossa mente está, infelizmente, programada a gratificarmos os sentidos. Aprendemos assim, né? Que a meta da vida é desfrutar mesmo, nos apropriar das coisas, tentar controlar, articular tudo. Então, para mudar isso, a mente já está não apenas nessa vida há décadas viciada a isso, mas muitas vidas, nós temos uma contaminação de muitas vidas, por isso eu disse, temos que ter paciência porque essa mudança não é como fazer um macarrão, um miojo, que rapidinho você liga o fogo e faz. Não, é uma coisa que leva tempo. Leva muito tempo, é necessário muita introspecção, muito estudo e tentativas que às vezes não serão bem sucedidas, mas vamos continuando, então leva um certo tempo. Por isso, Prabhupada diz, tem que ser uma coisa gradual, uma coisa regular, né? Há muitos maus hábitos que adquirimos por nos associarmos com a contaminação material, sendo estas as principais: relações sexuais ilícitas, comer alimentos de origem animal, cedemos à intoxicação e nos envolvermos com jogos de azar. São os 4 princípios que Prabhupada pregava para que seus discípulos abandonassem, caso quisessem ser iniciados, né? Abandonar relações sexuais ilícitas, não comer alimentos de origem animal, não ceder à intoxicação e não se envolver com jogos de azar. A primeira coisa que o mestre espiritual perito faz quando culpa seus discípulos no serviço devocional regulado é instruí-los a absterem-se desses 4 princípios da vida pecaminosa. Visto que Deus é supremamente puro, o sujeito não pode se elevar ao estágio de perfeição mais elevado, de amor a Deus, sem se purificar. Deixa eu melhorar aqui. Vamos ver se eu consigo. Meio tortinho, né? Na Bhagavad Gita 10:12, quando Arjuna aceitou Krishna como o Senhor Supremo, ele disse, Pavitram Paramam Bhavam, és o mais puro dos puros. O Senhor é o mais puro, motivo pelo qual qualquer um que deseje servir o Supremo Senhor também tem que ser puro. A menos que uma pessoa seja pura, não pode nem compreender o que é a Suprema Personalidade de Deus, nem se ocupar em seu serviço amoroso, pois o serviço devocional, como declarado anteriormente, começa do ponto da autorrealização, quando todos os receios da vida materialista são superados. Falamos muito já sobre isso. Após seguir os princípios reguladores e purificar os sentidos materiais, o sujeito alcança o estágio de Nishtha, firme fé no Senhor. Quando a pessoa atingiu esse estágio, ninguém é capaz de desviá-la da concepção da Suprema Personalidade de Deus. Sempre falamos, né, que existem devotos de terceira, de segunda e de primeira classe. Então, quando o devoto atinge esse estágio, que ele já se livrou dos maus hábitos, abandonou os 4 princípios da vida pecaminosa, e para ele isso já é natural, já está resolvido, né? E aí ele está fixo mesmo nas suas práticas devocionais, ele é um devoto de segunda classe, ele já é um devoto que tem um avanço considerável. Antes disso, ele é um neófito, um devoto ainda de terceira classe, mas já é um devoto, já é muita coisa, não devemos ficar desencorajados, né? O começo é assim mesmo, é um trabalho, nós nos associamos, nossa fé vai aumentando, a nossa compreensão, ocupamos nossos sentidos, vamos nos purificando e o resultado é atingir esse estágio, então, o 4, que é o Anartha Nivriti, nos livrarmos da vida pecaminosa e então entra esse 5º estágio que é Nishtha, a firme fé, a estabilidade espiritual. Ninguém pode persuadir esse indivíduo a pensar que Deus é impessoal, esse indivíduo que chegou em Nishtha, né? Sem forma, ou que alguma forma criada pela imaginação
possa ser aceita como Deus. Isso não é possível para quem chegou nesse estágio. Aqueles que aderem a essas concepções mais ou menos destituídas de sentido acerca do Senhor Supremo não podem dissuadi-lo da firme fé que tem na suprema personalidade de Deus, Krishna. Então, esse nishta é uma convicção racional, filosófica, forte, e essa pessoa não cai mais. Essa pessoa está firme, ela não se afasta da sua senda espiritual. Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna enfatiza em muitos versos que ele é a suprema personalidade de Deus. Contudo, apesar de o Senhor Krishna enfatizar esse ponto, muitos ditos estudiosos... Deixa eu melhorar aqui, porque... Calma aí, pessoal, desculpa aí, vamos lá. Porque tá meio... Estou tentando não usar aquele... Acho que assim vai ficar melhor. Espero, vamos lá. Repetindo aqui, né? Contudo, apesar do Sr. Krishna enfatizar esse ponto... Oi, meu Deus... Meu Deus. Amanhã eu vou melhorar aqui, viu, pessoal? Peço desculpas. Então, vamos lá. Apesar do Senhor Cristo enfatizar esse ponto, que ele é a suprema personalidade de Deus, muitos ditos estudiosos e comentadores ainda negam o conceito pessoal do Senhor. Um estudioso famoso escreveu em seu comentário a Bhagavad Gita que a pessoa não tem que se render ao Senhor Krishna ou mesmo aceitá-lo como a suprema personalidade de Deus, senão que deve, em vez disso, render-se ao Supremo dentro de Krishna. Malabarismo de palavras, né? Semelhantes tolos não sabem o que é dentro e o que é fora, entre aspas. Comentam sobre a Bhagavad Gita segundo os seus próprios caprichos. Tais sujeitos não podem se elevar ao estágio mais elevado do amor a Deus. Podem ser estudiosos, talvez sejam elevados em outros departamentos do saber, mas não são nem mesmo neófitos no processo de alcançar o estágio mais elevado de perfeição, amor a Deus. Nishta implica que se devem aceitar as palavras da Bhagavad Gita como elas são, sem nenhum desvio ou comentário contrassensual. Se alguém é afortunado o bastante para vencer todos os receios causados pela existência material e elevar-se ao estágio de nishta, que é essa firme fé, pode então elevar-se ao estágio de ruchi, gosto, e asakti, apego ao Senhor, que é o sexto e o sétimo estágio. Asakti é o começo do amor a Deus, esse apego, né? Por progredir, a pessoa então avança para o estágio de desfrutar de trocas recíprocas com o Senhor em êxtase, bhava, esse é o oitavo estágio, bhava, o amor, né? Preliminar. Toda entidade viva é eternamente ligada ao Senhor. E seu relacionamento pode ser em uma das muitas disposições transcendentais. No estágio de nome Asakti, apego, o indivíduo pode entender sua relação com o Senhor Supremo. Quando ele compreende sua posição, começa a reciprocar com o Senhor. Por meio da constante reciprocidade com o Senhor, o devoto é elevado ao estágio mais elevado de amor a Deus, Prema. Então, conseguimos terminar o Sutra 2 do Narada Bhakti Sutra. E basicamente hoje lemos metade do significado, no qual Prabhupada explica esses 9 estágios. Só para recapitular e abrir aqui e ver se temos perguntas. Shraddha, que é essa decisão de iniciar mesmo a vida espiritual, essa fé que eu vou adotar esse caminho, escolho esse caminho a seguir e vou me dedicar, colocar a minha mente, meu coração e vou aprender a consciência de Krishna. Shraddha, isso leva a pessoa a tata sadhusanga, a desejar se associar com os devotos. E por se associar com os devotos,
Bhajana Kriya, ele vai aprender a executar atividades devocionais, ele vai regular a sua vida, ele vai organizar a sua vida para que ela consiga se manter como um devoto, né? Vai se livrar de várias coisas. E o quarto estágio é então a Anartha Nivriti, a pessoa se livra e ela transcende os maus hábitos. Prabhupada cita os quatro: ligação ilícita sexual, consumo de carne, jogos de azar, intoxicação. E aí então, no quinto estágio, ele atinge Nishta. Ele se estabelece, estabilidade total, a fé dele cresce, se torna muito filosófica e ele já não se desvia mais. E por atingir esse estágio de Nishta, ele começa a provar o sabor verdadeiro da vida espiritual. Ele está ali fixo, né? No modo da bondade, experimenta o néctar, que é chamado de Ruchi. E porque ele experimenta Ruchi, esse néctar, ele entra no próximo estágio, que é o sétimo, que é a Sakti. Ele se apega à consciência de Krishna, que já é uma fase muito avançada, e desse apego ele entra no oitavo estágio, que é Bhava. Ele fica em êxtase. Ele pratica, quando ele canta, quando ele lê, quando ele vê as deidades, ele está feliz, é uma felicidade extática, né? Ele experimenta um êxtase, que já é um avanço, e finalmente, quando isso se aperfeiçoa, ele chega no estágio perfeccional, que é Prema Bhakti, que é o tema que nós estamos, então, desenvolvendo aqui. Então, agradeço a todos. Deixa eu ver que horas são. Já são 8 horas. Vou ver aqui quem nós temos para cumprimentar. Primeiro eu vou aqui no Insta. Começando a ter mais gente aqui devagarzinho no Instagram. Temos 40 e poucas pessoas. Sundarangi, tudo bem, Sundarangi? David Assi, Ranga. Tatuagem, Calandra, Andréia, P. Bilota, Fátima, Daniel, Sundarangi, Liz Lamartine, Pinheiro Lui, Carol Santiago, Bruna Schitz, que é a Gopi Bhava, Andréia, Ramos Solange, Daiane, Walter Vendas, Renata, David Assi, Daniel e por aí vai. Pessoal legal. Calma aí, calma aí, calma aí. Muita calma nessa hora. Jéssica, Pradyumna, Vishaka, Rosivaldo, Renata. Ok. Então, desse lado aqui, o senhor está melhor da garganta? Estou sim, Leo. Só tenho que me segurar, tá? Estou melhor. Obrigado. Deia Zang. Deixa eu cumprimentá-la. Suvassa de Brasília. Estive lá várias vezes, não vi o Suvassa. Simone. Você está na Índia, Simone? Onde você está? Maria Rita. Por aí vai. Tiago Carneiro. Pramarshi. Ricardo, lá de Santa Catarina, eu acho. Muito bem. Sankirtan Shop. E aqui que nós temos várias pessoas que estão todo dia aqui com a gente, mais de 100 sempre. Eduardo de Santa Catarina, Aliu está nos dois lugares, hein? Tem pessoas que estão nos dois lugares. Malati Jai Vrajamumi Madhusudana, Marlene, Ana Suki, Maria Zilda, Desirê, Marlete, Daru Krishna, acho que temos uma pergunta aqui. Sim. Da Letícia Batista. Lilejvari. Jaguru Maharaj e tal, o senhor poderia falar um pouco sobre Yoga Mishra Bhakti? Pois considerando que Bhakti verdadeiramente pura se inicia a partir de Shraddha, e esse já é um estágio muito elevado, o que estamos praticando? Não é que em Shraddha você já está livre assim das mishras, né, das misturas. Não, no começo não, como deixou claro aqui a leitura, que no começo tem muita coisa a ser superada, né? Você ainda está preso às atividades pecaminosas, ainda tem interesses materiais. Shraddha é a fé preliminar, ainda é a fé preliminar.
Podemos encontrar pessoas que já começam com uma fé muito avançada, porque em outras vidas já pararam no estágio muito avançado. Mas todo mundo parte desse ponto, Shraddha. Só que, como eu disse também, hoje mesmo eu expliquei aqui, que esse Shraddha, que é você ouvir sobre Krishna, tem diferentes níveis. Tem pessoas que têm uma dedicação muito grande, são muito inteligentes espiritualmente, já trouxeram, né, como bagagem essa inteligência espiritual, essa facilidade, e estão ávidos, estão com muito desejo, com muito apetite. E outras que estão ali ouvindo, colocando, né, a sua energia na vida espiritual, mas ainda estão muito impuros, muito contaminados, muito condicionados. Então, no começo, é completamente natural que nós tenhamos 3 contaminações, que é Yoga Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, Karma Mishra Bhakti. Ou seja, Mishra é mistura, Bhakti é devoção, e às vezes nós estamos misturando a nossa devoção com especulação, misturando a nossa devoção com interesse pessoal, frutivo, ou com uma questão de buscar aperfeiçoamento de poder místico, de yoga. Isso é possível, né? E é o que acontece. Mas a associação com devotos puros, que estão livres de karma, de jnana ou de yoga, aí nós vamos também nos purificando, nos fixando, e cada um está praticando em um estágio de uma determinada maneira. Ontem eu falava sobre isso. Não é caixinha, não dá para a gente colocar tudo assim, é tudo muito assim profundo e muitas misturas, e às vezes você está no estágio, depois você escorrega e volta, como um jogo, né? Um joguinho que você tem, aquele joguinho que você chega numa casa, volta, sei lá, volte 3 casas, ou fique uma jogada sem jogar, aquelas coisas, né? Porque tem isso, se nós nos associamos com os devotos, e aí a gente avança muito, mas se nós nos associamos com não devotos e escorregamos e praticamos uma atividade pecaminosa, dá para fazer um joguinho bem legal assim, que começa ali de Shraddha e vai até Prema, com várias casinhas e coisas incríveis que acontecem e coisas perigosas que acontecem, e você vai voltando para trás, você vai caindo. Tem os 6 princípios favoráveis: ser entusiasta, esforçar-se com confiança. Tem os desfavoráveis, né? Comer mais do que o necessário, arrecadar mais fundos, falar tópicos mundanos e se associar com pessoas mundanas. Então, dá para fazer um joguinho legal. E até antes de Shraddha, a pessoa, para entrar em Shraddha, o joguinho também já pode colocar a pessoa fazendo uma atividade piedosa, ou ela encontrando um Kirtan na rua, um Harinama, e ela ganha ponte e progride, ou então ela toma praçada, vai no Food for Life, ou então ela, o sanqueteneiro, bota um Bhagavad Gita na mão dela, ela compra, aí ela já começa direto para o Shraddha, e por aí vai. É bem interessante. Podemos brincar de fazer um joguinho assim, né? Que não seria jogo de azar, seria jogo só da sorte mesmo. Então é isso. Desirê, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Vitor, Ana Cristina, Marco Antônio, Débora Franco Splendori. Ela não tem pergunta. Agora tem Govinda Gopal. Jai Maharaj, bom dia, Govindão. É possível uma pessoa sem muito conhecimento filosófico alcançar prema pela graça do mestre espiritual e Krishna? É possível? Dizer que alguma coisa para Krishna é impossível, eu estaria ofendendo Krishna. Tudo é possível para Krishna, né? Existem 2 tipos de perfeição: Sadhana Bhakti, Sadhana Siddhi, melhor, e Kripa Siddhi. Kripa é pela misericórdia. E Sadhana é por você seguir as regras e regulações, né? Não adianta a gente ficar esperando a misericórdia. Geralmente a misericórdia vem quando alguém é muito sincero, apesar de ter dificuldade. E ele está ali tentando, apesar da dificuldade, aí vem Kripa, essa misericórdia. E também quando nós nos associamos com um devoto puro, isso pode acontecer. Então a resposta é que sim, é possível. Sadhana Siddhi, seguindo tudo certinho, ou Kripa Siddhi. Alcançamos a perfeição pela misericórdia. Bhakta Ciro, Moksha se refere a fundir-se ao Brahman de um modo geral, Ciro.
mas não necessariamente. Moksha é liberação, né? Você pode, assim, usar essa palavra para dizer que o devoto foi para o mundo espiritual, mas aí é uma moksha pessoal, né? Mas também é possível. Siddha Periardi, Hare Krishna. Bhaktasiro, todo devoto puro está em prema. Eu acho que não. Boa pergunta essa, né? Prabhupada cita, num significado do Chaitanya Charitamrita, que a ISKCON é uma sociedade de devotos puros. Então, o que ele quis dizer com isso? Que o processo é puro, que as orientações são puras, que as atividades são puras. Então, mesmo um devoto ainda neófito, que está seguindo essas orientações puras, esse processo puro, e o devoto puro, Srila Prabhupada, ele está agindo puramente. Então, num sentido, ele é um devoto puro, porque a atitude dele é pura. Ontem eu falava sobre isso, né, de a gente não colocar as coisas numa caixinha, né? Então, tem esses devotos que estão agindo com pureza, são devotos puros, boa associação, mas que ainda não tem prema. Mas pelo menos estão ali no caminho de prema e no sentido, já existe alguma experiência de prema, porque também desde o início, todo esse processo, esses 9 itens de Shraddha a prema, tudo é uma coisa só, é a vida espiritual, Shraddha é como uma semente que ela vai brotando, e aí o fruto do amor a Deus é Prema Bhakti. Mas desde o início, Shraddha é essa semente do amor a Deus, então no sentido também, o caminho já é o caminho do amor a Deus, né? Só que ainda em estágios bem simples, até se tornar algo pleno, como é o estágio final de Prema Bhakti, e mesmo quando chega em Prema Bhakti, no meu último livro, que é o Ramananda Samvada, quando o Ramananda, respondendo às perguntas de Chaitanya, fala que a meta da vida é Prema Bhakti, Chaitanya falou, ok, muito legal, eu acho muito bom isso, mas tem algo mais. Aí ele foi muito mais para frente, até falar de Prema como amigo, Prema como pai, Prema como servo antes, né? E Prema como as gopis, né? Que Madhurya Prema, a relação conjugal. Então, não tem limite, é tudo muito transcendental. Vasudeva Katha, bom dia, senhor Vasudeva. Sandra Graziella. Krishna se entende apenas com o coração, não com a razão. Quem está dizendo isso é a Sandra, né? Não é exatamente o que eu diria, Sandra. Eu acho que as duas coisas são importantes, né? Senão ele não teria se dado ao trabalho de falar a Bhagavad Gita. Porque a razão limpa o nosso coração e aí sim nós podemos entender Krishna com o coração limpo. E para que o coração esteja limpo, a gente precisa remover as dúvidas, remover as ilusões, né? Então o conhecimento remove as ilusões, a Jnana, o conhecimento, purifica o nosso coração, nos liberta dos condicionamentos e aí sim nós nos rendemos, e nesse sentido eu concordo contigo, mas temos que ter uma vida racional, é uma ciência espiritual, não adianta só o sentimento, viu, Sandra? Depois eu vou ver quem é essa Sandra mesmo. Kamaduki, Jai Kamaduki, bom dia, Deus acenar para ela. Shri Baladeva, Maria das Graças, Krishna Katha, muito bem, Krishna Katha, Valkyria. Ok, muito obrigado. Então, parece que não temos mais perguntas, ou se temos, eu não estou encontrando. Temos aqui, eu acho que Chaitanya Mangala. Pelo menos o texto dele é grande, é isso mesmo, é uma pergunta. Vamos a ela. Reverências, tal, o senhor diria que mesmo no estágio inicial, quando experimentamos êxtase espiritual, seria um vislumbre de bhava? Ou é uma conquista que só se dá ao se estabelecer uma relação estável com Krishna lá na frente? Quando a gente fala de êxtase, Chaitanya Mangala, tem muitos e muitos e muitos níveis, né? Eu me lembro claramente de um devoto em êxtase, jogando dinheiro ali, um trocadinho, nem era muito, né? No altar, isso em São Paulo, há muitos anos, porque ele conseguiu um dinheiro, então ele ficou em êxtase porque ele conseguiu dinheiro e agradecendo a Krishna, ele deu uma doação. Então tem vários níveis de êxtase, tem que ver, né? Bhava é um êxtase absolutamente puro, imaculado, não tem nenhuma relação com interesse pessoal. Mas existem êxtases, né?
assim, uma felicidade cantando o Santo Nome, uma felicidade ouvindo uma boa aula, participando de um bom festival, mas não é bhava. Ainda é um êxtase relacionado com a experiência de Shraddha, de Sadhu Sangha, de Bhajana Kriya, dentro do nível que nós estamos. Tem êxtase em todos esses níveis. Agora a bhava já é o êxtase do amor espiritual, já é o êxtase inicial do amor espiritual, é outra coisa. Oi, Ananda Kunda, tudo bem? Fico feliz de saber que você está aí, viu? Hare Krishna. Se tem mais alguma pergunta? Parece que não agora, hein? Parece que não. Mas também já vamos acabar aqui, já vai dar nosso horário, 8h15. Então, pessoal, se tiver, sinto muito, não estou encontrando. Maharaj, sobre o joguinho que o senhor se referiu, existe um parecido chamado Mahalila, é bem interessante. Mas não é, não. Não é Hare Krishna, Geraldo. Tem um devoto Bhagavan, que é de Juiz de Fora, inclusive, né? Que está morando em Vraja, ele adora. Eu vou falar com ele fazer esse joguinho aí. Acho que pode ser legal. Legal, né, para as crianças irem aprendendo a importância do Kirtan, da associação, da praçada, né? Então, pessoal, está na hora, já em Magali de Porto Alegre, tudo bem? Está na hora de todo mundo aí digitar hashtag quarentena transcendental, não esqueça do N, transcendental, tá? E também hashtag fica com Krishna, aqui para Vyoma, reverências para Vyoma, sem desejos materiais, ele está dizendo. O Samadhi que o Ashtanga Yogi atinge, em 6º capítulo do Bhagavad Gita, é a Sampragyata Samadhi. Eu não sei se alguém perguntou sobre isso, porque esse tema aqui, né? Aqui, ó, vamos lá. Bruna, estou com uma dúvida, por gentileza. Ouvi um pouco sobre a aula de praçada, recentemente vi um estudo sobre leite industrializado e percebi muitas correlações com algumas doenças respiratórias, digestivas, entre outras, bem como a forma como a indústria trata as vacas e seus bezerros. Tenho para mim que o leite industrializado de fato não é o leite de uma vaquinha feliz, com certeza, Bruna. O senhor acha a ideia de tirar esse alimento da minha alimentação? Com certeza. É melhor fazer isso, né? Realmente, o ideal é o leitinho da vaca feliz, bem cuidada. A gente tem que evitar ao máximo qualquer alimento no modo da ignorância. Eu costumo dizer para os devotos que a ideia de nós nos autodenominarmos veganos acho que não é correta. O que a gente pode dizer é que, olha, eu estou evitando o produto lácteo cuja procedência é duvidosa. Mas dizer que somos veganos e concordar 100% com certos posicionamentos dos veganos, acho que não. A consciência de Cristo é completa. E dentro da consciência de Cristo a gente pode sim chegar à conclusão que eu vou tirar meus produtos lácteos porque está tendo muita violência e eu não concordo com isso, não quero oferecer um alimento impuro para Krishna. Isso já está dentro da consciência de Krishna. Não precisamos colocar nada mais. A consciência de Krishna é plena, purna, ela é completa. Agora, o mais importante, Bruno, é oferecer o alimento, viu? Eu também fico meio assim chateado com devotos que se tornam veganos, que às vezes eles dão mais valor de ser veganos, e se a comida é vegana, do que oferecer a Krishna. Isso realmente é um desvio. Isso realmente é um desvio. Né? Ok. Bruna, já foi. Govinda. O que ele está falando aqui eu já expliquei, né? Está Govinda aí o Paravyoma ali no outro papo paralelo. Pessoal, obrigado então. Hare Krishna. Como eu disse, eu vou ter hoje mais uma live às 5 horas. E às 6 horas vou ter a outra live, que é a nossa live aqui do Narada Bhakti Sutra, tá? Quem está acompanhando não pode faltar. Vou fazer chamada, começar a fazer chamada agora. Então já faltam 15 segundinhos para acabar com o Instagram. Obrigado, pessoal, por estar aí com a gente. E novamente à noite estamos juntos, tá bom?
5 segundinhos, Srila Prabhupada Ki Jai. Gaura Premanande. E vocês também, pessoal do Face, obrigado. Quem puder participar, então estaremos aí às 5 horas da tarde. É uma professora de yoga, Ana Lima, uma amiga, e acho que vamos falar sobre yoga, provavelmente, e sobre Bhakti Yoga, com certeza, tá? Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.